Antes de começar o assunto do vídeo, eu gostaria de lembrar que segunda-feira, dia 25 de fevereiro, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, nós vamos ter mais uma live aqui no canal com o Alisson Andrade. Aí eu já convido você a deixar aqui nos comentários aquela sua dúvida, aquela sua questão, aquela sugestão de assunto para que a gente possa abordar na nossa live na segunda-feira, dia 25 de fevereiro, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Caso você não possa comparecer, depois eu coloco a live na íntegra para que você possa acompanhar, fique tranquilo. E agora, para falar do nosso assunto, que é do vídeo de hoje, você tem que ter em mente que quando a eleição de 2018 terminou, uma nova eleição, mas aí sem a participação do público, sem a participação da população, começou. Que é a eleição ou a disputa para saber quem que vai comandar a oposição. Porque aquele que comandar a oposição, porventura também comandar a esquerda, vai ser o candidato mais viável da esquerda para 2022, ou o candidato mais forte, como você queira chamar. E a eleição na eleição de 2018 mostrou que existe um cansaço, principalmente da esquerda, com o discurso do PT, e também um cansaço da esquerda com a própria esquerda, porque muitas pessoas de esquerda não se identificam mais com a esquerda e acabaram votando no Bolsonaro. E aí nós temos dois grandes jogadores que estão aí disputando para saber quem que vai comandar a oposição. De um lado, Lula, e do outro lado, Ciro Gomes. A questão é que Lula ele já está com uma idade bem avançada e está preso. Isso vai desgastá-lo eventualmente e ele chega com uma idade mais avançada ainda para 22. Só que Lula mostrou que ainda continua sendo uma figura muito relevante porque ele conseguiu fazer que o seu candidato, mesmo preso, mesmo sem aparecer publicamente, sem aparecer tanto assim na propaganda política, ele conseguiu fazer com que o seu candidato, Fernando Haddad, vencesse os seus concorrentes no primeiro turno e tivesse 45% de votos no segundo turno. Isso é uma amostra de força, mas já não é mais a força de outrora, a qual Lula conseguiu fazer com que Dilma Rousseff, uma candidata completamente sem sal, chegasse e fosse a vencedora, saísse do nada e conseguisse ser a presidente do Brasil por 2 vezes. Então essa força de Lula acabou mostrando que já não é mais tão grande. E como na política não existe vácuo, todo o espaço ele é ocupado por outra pessoa, quem está tentando ocupar esse espaço deixado por Lula é Ciro Gomes. Então Ciro Gomes se mostra como uma alternativa para a esquerda, para que ele chegue e seja esse grande líder da oposição ao governo Bolsonaro até 2022, para que assim ele tenha uma candidatura mais viável para 22. E com essa estratégia, Ciro fez, durante essa semana, vou deixar o link aqui na descrição, um seminário para abordar a reforma da Previdência, mostrando a sua reforma, a sua proposta, que foi a proposta da eleição, e ainda apresentando de modo crítico os pontos da reforma do Bolsonaro. Então é uma estratégia bastante interessante, porque não é uma crítica pela crítica. Ciro não só está criticando a reforma do Bolsonaro, falando que essa é uma reforma que fere os mais pobres, criticando pontos aqui e ali. Não, além de criticar, Ciro apresenta as suas posições, apresenta a sua proposta. Então é uma oposição inteligente, é uma oposição com conteúdo, e aí ele começa a fazer um trabalho já de formiguinha, visando esse controle da esquerda, visando 22. E no começo desse seminário, que foi apresentado pelo irmão dele, nós temos um discurso do Ciro. E o Ciro, nesse discurso, ele mostra que ele entendeu o jogo. Primeiro, que ele sabe que ele precisa se descolar do PT. Ele bate no PT nas vezes que ele tem oportunidade. Ele fala que a candidatura do Lula foi fraudulenta, por exemplo. E aí ele mostra que o PDT ele tem que sinalizar para os mais pobres. A preocupação do PDT são os mais pobres. Porque o discurso da esquerda, com o passar do tempo, ele foi se descolando dos mais pobres e foi migrando para a pauta das minorias. E o Ciro, no discurso que ele faz na abertura desse seminário, ele é muito preciso. E ele fala as pautas, as questões das minorias, o questionamento das minorias não pode ser a pauta, não pode ser a identidade do nosso partido. Ou melhor dizendo, não pode ser a identidade da esquerda, porque isso só fortalece o discurso conservador. A pauta tem que ser a pauta econômica. E quando ele fala de pauta econômica, aí também está incluído o trabalho. Porque a esquerda, ela surge na Europa, se a origem da esquerda é a pauta do trabalho. Ela assume essa pauta das minorias quando ela chega aos Estados Unidos, e aí os trabalhadores, eles são os imigrantes, aí eles são as minorias, então isso acaba interiorizando dentro da esquerda também.
Mas quando a pauta das minorias ela assume a posição primária ou prioritária das esquerdas, ela afasta o trabalhador. Lula percebeu isso, Ciro percebeu isso, Kim Kataguiri percebeu isso, diversas outras pessoas perceberam isso. O Kim Kataguiri ele foi preciso na entrevista que ele deu para o Rafinha Bastos, e ele fala algo bem interessante, que ele fala assim, a esquerda ela está preocupada com o banheiro para trans. Só que lá no interior do Paraná, as pessoas não estão interessadas em banheiro para trans. Elas são interessadas em trabalho. Então, quando a esquerda faz esse discurso para as minorias, ela não conversa, ela não converge com o discurso do trabalhador. E é esse discurso do trabalhador que arrebanha a esquerda, que faz a esquerda vencer a eleição. Então, quando as pessoas falam assim, mas a esquerda precisa ter um discurso unificado, não, está errado. A esquerda não precisa ter um discurso unificado, a esquerda tem que ter um discurso plural. Porque um precisa fazer o discurso do trabalhador, o outro precisa fazer o discurso das minorias, o outro precisa fazer um outro tipo de discurso, e assim todos arrebanhados para a esquerda. Então o Ciro Gomes ele pode fazer muito bem o discurso do trabalho, e o PSOL pode fazer o discurso das minorias, por exemplo. Só que quando chega no segundo turno, Ciro vai para o segundo turno, e aí as minorias do PSOL, o PSOL leva o apoio para Ciro Gomes, então essa massa das minorias vai e migra para o Ciro Gomes. Então é importante que cada pessoa da esquerda tenha o seu ponto, tenha a sua bandeira, porque não precisa ser um discurso unificado, mais pessoas precisam ter discursos diferentes na esquerda, para assim mais pessoas, parcelas da população se sentirem identificadas com esse discurso. E o Ciro Gomes ele está pegando o discurso do trabalhador, ele entendeu a guerra híbrida, por isso que ele fala que quando a pauta das minorias for a identidade do partido, isso só vai fortalecer o discurso conservador. Ciro percebeu isso, então ele parte para a pauta econômica, e ele sabe que se a pauta econômica prosperar, ele sabe que se o trabalho prosperar, todos os outros vão vir a reboque. A principal questão, a principal pauta da esquerda para Ciro Gomes vai ser a pauta econômica, a pauta do trabalho. E aí ele começa a apresentar a sua reforma da Previdência, e isso é bastante importante porque o Ciro ele começa a criar como se fosse um governo paralelo. Ele dá início a um governo paralelo. O que seria isso? Ele está fazendo um golpe? Não, não é um golpe. Esse governo paralelo funciona da seguinte forma: toda vez que o Bolsonaro lança uma proposta grande, não uma proposta pequena, como a reforma da Previdência, o Ciro vem e mostra a sua proposta, a sua contraproposta. E aí ele começa a colocar as duas coisas na mesa. E é importante que o Ciro faça isso pelo seguinte: quando eu fiz a crítica da reforma da Previdência, tive alguns comentários, não, qual que é a sua sugestão, qual que é a sua proposta? E isso ocorre também. As pessoas elas sentem que essa reforma não vai ser boa para elas e elas criticam. Mas aí, durante uma discussão numa mesa de bar, por exemplo, uma discussão de família, outra pessoa que porventura gosta do Bolsonaro fala assim, mas qual que é a sua sugestão, então? O que você faria no lugar? E essa é uma pergunta muito capciosa, porque não tem como a gente falar com propriedade sobre esse assunto. Nós não temos uma equipe como o Bolsonaro tem. Nós não temos o conhecimento jurídico, nós não temos o conhecimento econômico, nós não temos o conhecimento sociológico para poder criar, nós não temos tantos dados para poder criar essa reforma. A reforma não é feita só pelo Paulo Guedes, existe uma equipe. E o nosso conhecimento sobre esses assuntos, ele é limitado. Então, sempre que a gente falar uma proposta ou falar alguma sugestão, não vai ser completa e ela vai ser facilmente rebatida pelo outro interlocutor. Só que quando o Ciro ele apresenta a sua proposta, nessas discussões, a proposta do Ciro fica na nossa cabeça, porque ele vai aprofundando, vai mostrando, vai martelando, vai apresentando, e essa proposta vai sendo interiorizada por nós, sempre de pouquinho em pouquinho. Então, quando houver uma discussão, a gente fala, mas tem a proposta do Ciro. E aí o outro cara pode falar assim, o nosso interlocutor fala, não, mas o Ciro é maluco. Não, mas eu também acho que o Ciro é maluco, mas nesse ponto ele mostra que ele está certo, ele mostra que tem essa opção aqui. Então o Ciro ele começa a crescer, começa a ganhar relevância perante a população. E eventualmente, quando ele apresenta essas propostas, eventualmente Bolsonaro vai ter que descer para discutir essas propostas, porque elas vão ser apresentadas. E aí ele chama Bolsonaro para o debate. Bolsonaro fugiu dos debates durante toda a eleição, mas quando o Ciro Gomes apresenta, faz essas propostas paralelas, essas contrapropostas ao governo Bolsonaro, ele eventualmente vai ser obrigado a se confrontar com o Ciro Gomes, vai ser obrigado a debater as propostas com o Ciro Gomes. E aí Ciro ele começa aos pouquinhos ganhar a simpatia da população, porque mesmo que o discurso do Ciro seja um discurso difícil de entender, a pessoa ela sente quando aquele discurso é um discurso bom para ela, é um discurso que ela pode fazer proveito, quando aquela pessoa está sinalizando que ela quer o bem dela.
E o que falhou, o que faltou para Ciro Gomes foi a confiança das pessoas na eleição de 2018. Aquela história do SPC, Ciro não conseguiu colar essa história com as pessoas, porque as pessoas não tinham confiança. Mas com o passar do tempo, se Ciro continuar aprofundando as suas propostas, continuar sendo relevante e colocar essas propostas naturalmente para serem debatidas por Bolsonaro, ele vai começar a ganhar relevância, as pessoas vão começar a ganhar confiança em Ciro Gomes e o discurso dele vai começar a ganhar força e ele eventualmente vai conseguir ser o vencedor, aquele que irá comandar a oposição, porque enquanto o PT está preocupado com o Lula livre, Ciro está preocupado em fazer uma oposição mais inteligente. Se Ciro vai conseguir ser o candidato mais viável para a esquerda em 2022, isso é impossível dizer, isso é impossível de cravar, porque existem muitas variáveis até 22. Mas o que eu posso dizer, o que eu posso afirmar com toda certeza é que Ciro está no caminho certo para conseguir chegar a ser o candidato mais viável da esquerda para 2022, porque ele vem fazendo uma oposição inteligente. E mesmo que você fale, não, o discurso do Ciro Gomes ele é um discurso que não cola mais, porque Lula venceu a eleição em 2002 com outro tipo de discurso, houve uma quebra, um novo paradigma institucional, que Bolsonaro se beneficiou disso, você tem razão, mas não se esqueça que Ciro também tem esse lado autêntico, que é o lado cangaceiro. Então, quando o lado cangaceiro do Ciro vem à tona e ele explode, ele mostra a autenticidade. É como eu falei, muitas outras variáveis existem para saber se Ciro vai ser o candidato mais viável da esquerda para 22. Mas o que eu posso afirmar é que ele está no caminho certo. Eu fiz um texto no meu blog falando sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, mas o que você acha? Você acha que Ciro Gomes está no caminho certo para ser o candidato mais viável da esquerda para 22? O que você achou da reforma da Previdência do Ciro? Eu tenho vários vídeos falando sobre o Ciro Gomes e eu vou deixar todos eles aqui na descrição. Lembre-se, gente, vamos sempre sair do raso. Compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam do Ciro Gomes para que a gente possa aumentar a nossa corrente contra o pensamento superficial. Vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.